Esse então é o case da CIA. Eu sou o candidato AKT Anderson de Souza Ribeiro e vou estar falando um pouquinho sobre o case de adoção do Kanban na CIA, do qual eu participei desde novembro de 2021, apesar do case ter começado em janeiro de 2021. Pois bem, a CIA, para quem não conhece, é uma empresa do ramo de varejo de modas no Brasil, com roupas infantis, masculinas e femininas, roupas para idades de pessoas mais sêniores, e a gente tem também ali outros artefatos vendidos como celulares, perfumes, né? Tem marketplace, tem operação em loja física, tem operação também por venda por meio de aplicativos de celular e e-commerce. Tá? O nosso marketplace também com parceiros, então são algumas linhas de negócio diferentes da CIA. A C&A ela tem cerca de 300 lojas no Brasil e ela trabalha nesse momento com dois objetivos da organização: ser a maior da moda e da autoexpressão do país e ser uma fashion tech, né, uma empresa de tecnologia ligada à moda, uma empresa de moda digital com lojas físicas e com calor humano. Com base nisso, a companhia tem tentado evoluir os seus processos, né, de gestão e para isso escolheu o Kanban como metodologia. Bom, vamos falar um pouquinho dessa jornada então. Então, as ambições futuras, já dizendo sobre onde a empresa quer chegar, né, ela busca evolução gradual por meio das práticas do Kanban e orientadas pelo modelo de pensamento do KMM. Essas são as diretrizes adotadas pelos diretores, né, principalmente o diretor de tecnologia, que chegou na empresa já tendo usado o Kanban e o KMM em experiências anteriores com sucesso. Os desafios iniciais aí, a organização ela tinha aí uma tentativa frustrada, né, de adoção do Scrum, com bastante dificuldade de manter uma frequência de entregas fluida, com lead time com previsibilidade maior, então muita cauda longa, muitos bloqueios e dificuldades de criar produtos e serviços aderentes às necessidades dos nossos clientes. Não é uma empresa hoje ainda fit for purpose, né? Então a gente também tem a ideia de usar o KMM como um modelo para nos orientar de como chegar até lá. Falando de 2022, alguns objetivos foram estabelecidos também, que é levar os cerca de 70 times, né, nas 800 pessoas que compõem esses times de tecnologia, que também tem pessoas de negócio, aos seguintes resultados aí: processos consistentes, com resultados inconsistentes ainda, né, que é característica aí do nível de maturidade nível 2, rotinas em processos de melhoria, né, as cadências, os processos sugeridos ali pelo nível de maturidade nível 2 rodando na empresa, e estabelecer também uma clareza nos nossos processos de Kanban, do upstream e downstream, né, ou discovery e delivery. Isso também é um objetivo da empresa para esse ano. Queremos também conseguir ter uma visão sistêmica dos nossos serviços, essa gestão do fluxo de ponta a ponta, que também é uma característica de uma empresa de nível 2. Por meio do quê? Do estímulo da adoção de valores culturais e práticas que são características a organizações do nível 2 do KMM. Essa é a ideia. Para isso, nós estabelecemos aqui uma escalada, né, na qual a gente acredita que chegaremos até o resultado aí de levar, fazer o salto quântico, né, levar a empresa da maturidade nível 0 até o nível 2 em cerca de um ano e pouquinho aí, tá? Como que foi essa escalada? Como é que está sendo? A gente tem usado como abordagem de introdução do Kanban nos times e nos serviços o Static, tem usado como base para entender quais são as práticas que a gente vai estar estimulando a adoção nas equipes, tanto práticas de transição quanto de consolidação dos níveis de maturidade conforme a gente vai evoluindo, usando o ECM, né, o Evolutionary Change Management, como guia para esse processo de evolução. A gente tem trabalhado já, porque já estamos nessa etapa, no desenho dos fluxos dos Kanbans de Discovery e de Delivery, criação de dashboards com métricas de fluxo, criação de mapas de desempenho nos times e nos serviços, usando como modelos ali para nos orientar o KMM e também o modelo de pensamento
do Flight Levels com a agenda de portfólio de projetos e iniciativas estratégicas, como a gente faz a coordenação tática dos serviços para garantir a entrega dos objetivos buscados por esses projetos e também como que a gente faz com que esses níveis onde as coisas todas precisam acontecer, a agenda estratégica, a agenda da coordenação tática e a agenda operacional possam aproximar a sua visão e a sua colaboração com uma visão sistêmica, buscando os resultados da companhia. Também estamos trabalhando no estabelecimento de cadências claras e que os times vejam valor, evoluindo a nossa daily meeting do antigo Scrum que estava aqui para o Kanban Meeting de maneira natural, com a visão de olhar para o quadro, aquela história de olhar da direita para a esquerda, cima para baixo, considerando nossa estrutura de quadro, que é baseada em classe de serviço. Então a gente tem primeiro a classe de serviço urgente, o Expedite em cima, depois data fixa, depois a classe padrão, depois a classe intangível. Como para cada serviço a gente faz no Static o estudo de quais serviços e em quais contextos eles se enquadram em cada uma dessas características com base no custo do atraso ou no conceito de custo de atraso. E aí eu vou falar um pouquinho de como foi essa caminhada, olhando para a nossa montanha aqui, a gente chamou de a escalada. Então um desenho um pouco lúdico aqui, para a gente entender um pouco melhor. Então aqui em janeiro de 2021, nós estávamos no início da adoção das iniciativas evolucionárias, onde aconteceu, eu não estava nesse momento na companhia, mas conheço o histórico, aconteceram aí a criação das tribos, que são as grandes estruturas de times voltadas para alguns segmentos dos nossos negócios, não são ainda voltadas ao value stream, porque esse mapeamento ainda não existia, mas voltado ao atendimento de alguns serviços e de alguns objetivos específicos com as áreas de negócio. A criação de torres, que são outras áreas de especialização de serviços dentro dessas tribos, e os times ou squads, que são responsáveis por suportar os serviços da companhia. Ainda em janeiro de 2021, que é aqui o começo da nossa escalada, a gente teve a chegada, então, de diretores e gerentes vindo do mercado para poder dar uma repaginada aí na estratégia da CIA. Com isso, aconteceu a tomada da decisão de evoluir a organização com base no método Kanban, Isso veio da direção mesmo, mas isso também essa decisão foi tomada em acordo com a gerência média da companhia também. Aí houve a criação do Núcleo de Agilidade Organizacional, onde eu atuo como Kanban Coach, nesse Núcleo de Agilidade Organizacional, e houve a contratação de alguns KMPs e KCPs para organizarem esse movimento junto às tribos, as 6 tribos e os quase 70 times, aí, 800 pessoas. Então foi mais ou menos por aí que a coisa caminhou. Aí em março, mais ou menos, a gente teve o início dessa escalada, até então eram ações de estruturação desse modelo de adoção do Kanban, e isso se deu por meio de treinamentos que a gente chama de Kanban Pocket, uma versão mais reduzida do treinamento Kanban, com duração entre 3 e 4 horas, ali onde a gente tem conceitos introdutórios ao método Kanban, usando como literatura base o Kanban Essential Condensed. Depois a gente também trabalha um pouquinho com os times, com o tempo, conceitos mais avançados, como o de Upstream Kanban e assim por diante. Mas isso é um outro capítulo, a gente tem feito isso de maneira evolucionária, não é tudo ao mesmo tempo. Rola também aqui simulações de Kanban com o Kanban Board, para eles já começarem a entender como é que a gente usa classe de serviço, como é que a gente faz priorização de itens, como a gente limita o WIP e os efeitos que a limitação de WIP nos traz, como que a gente trabalha a melhoria contínua, com iniciativas de Kaizen, de pequenas melhorias, para que a gente trate dívida técnica, dado o contexto que é de projetos de tecnologia, e a gente vai mantendo a evolução constante e a sustentabilidade dos nossos serviços. E como é que a gente observa sempre o efeito disso por meio das métricas ali de lead time, de throughput, de como essas coisas variam em função do comportamento, do controle ou não de WIP, do tratamento ou não de dívida técnica e coisas desse tipo. Aqui também começou a acontecer
a gente está aqui em março de 2021, bom, só mostrando, começou a acontecer o início dos statics, né, de rodar os statics no time, rodando static com 6 passos, onde a gente mapeia lá, né, as dores internas e externas dos times, onde a gente tenta entender o que é o serviço, o propósito daquele serviço, quais são a natureza daquele serviço, os tipos de atividade que ali são feitas, com que frequência que eles chegam, taxa de entrada, né, taxa de saída. A gente entende também ali se eles são planejados, não planejados, se chega de maneira caótica, né, imprevisível, se a gente tem grandes lotes sendo entregues, a gente entende o comportamento do serviço. Depois disso a gente fala um pouco sobre classes de serviço e como a gente entende que aquele serviço tem a necessidade ou não de ter determinadas classes de serviço, e estamos usando a abordagem tradicional, né, do Expedite, data fixa, padrão e intangível. Depois a gente entende um pouquinho do fluxo do trabalho para a gente montar então a sugestão do quadro Kanban, quando não há um quadro Kanban. Quando já existe um quadro Kanban, um proto Kanban, a gente traz esse proto Kanban e depois a gente vai trabalhar em melhorias disso, né? E isso era feito no Jira até então, porque era a ferramenta que a companhia estava usando. Bom, em junho de 2021, a gente percebe ali, eu não estava lá, digo a gente porque faço parte do time, mas não estava lá naquele momento, muitas resistências à mudança, né? E existe também muita mudança de estrutura, o time cresce bastante em termos de número de pessoas, de número de iniciativas, de backlog, e as coisas começam a travancar, né? O IP também cresce bastante, e existe ali, então, a necessidade da criação de um alinhamento de iniciativas estratégicas, uma visão inicial de portfólio, para entender o que estava no balde e a gente priorizar as coisas mais importantes para a estratégia da companhia. Ali acontece também a adoção do OKR no nível estratégico, e aí a gente começa a trabalhar com um OKR pelo menos ligado a essa questão de controle de fluxo, que é o de Customer Lead Time, de 40 dias para itens no nível de história, né? Então a gente está estimulando ali que os itens, a partir do momento que estão refinados, eles não levem mais do que 40 dias para serem concluídos, para a gente tentar então manter a nossa competitividade. Bom, muita contratação de profissionais novos acontece nesse momento aí, e aí a gente também nota que os resultados ainda são muito inconsistentes. Varia muito ainda de período por período o lead time, o throughput, a gente ainda tem a característica herdada, né, de estar usando o Scrum, de trabalhar com lotes, grandes lotes de entregas de uma vez, grandes períodos sem entregar quase nada. Então, isso ainda é notado com bastante força aí. Bom, em outubro de 2021, a gente tem lá a reformulação do time lá do núcleo de excelência ágil, a chegada de novos KCPs, eu chego em novembro, né? Sou uma das pessoas que chega em novembro, sou KCP também. E de novos KMPs aí que vão conduzir o restante desse plano. Então a gente começa o início também da migração do Jira para o Azure DevOps, que é a nova ferramenta, já com a intenção de trazer práticas de DevOps para os nossos pipelines de integração de código e de entrega contínua também de código em produção, para tentar diminuir o lead time também, melhorar os nossos tempos e a nossa competitividade. Fazemos novas rodadas de statics, porque houve muita reformulação nos serviços e nos times nesse momento. E aí a gente começa de verdade a usar o ECM como ferramenta de avaliação de quais práticas a gente devia puxar, de quais comportamentos e aspectos culturais a gente devia incentivar para a evolução da companhia. Então o ECM começa a ser usado como um guia para isso. Trabalhamos então o mapeamento dos fluxos de upstream e downstream, né? Daqui a pouco eu vou mostrar figuras que mostram isso. Trabalhamos a questão do estabelecimento de limites de WIP por pessoa. Isso já são práticas de níveis aí mais avançados, aí, além do nível 0, do nível 1, já tem coisas do nível 2 também, entrando para a gente conseguir levar o time para o amadurecimento, nesse sentido de evolução na prática dos nossos processos, e usando o KMM como guia e o ECM como
ferramenta de avaliação desse salto de melhoria. Temos a adoção de classe de serviço e criação de uma raia por cada classe, como eu comentei nos nossos Kanban boards aí. Começamos a usar tasks, que também são todas orientações que estão no KMM, né, para evoluir até o nível 2, para o controle de atividades não ordenadas dentro dos work items, que no nosso caso são as user histories. Começamos a trabalhar com mapeamento de dependências e também de bloqueios nos próprios cards. Então começamos a mapear as dependências dentro das user histories com outras user histories e começamos a mapear também itens bloqueados, né? Nos cards a gente começava a marcar e deixar o card como vermelho para sinalizar. Bom, em fevereiro de 2022 aconteceu tudo isso. Em junho, aqui onde a gente está agora, a gente começou a tomar decisões orientadas a dados. Então a gente teve lá a criação de dashboards que nos permitiram olhar os tempos e movimentos das coisas para a gente conseguir tomar decisão de melhoria contínua baseada em dados. Isso nos ajudou ao reforço das práticas de controle de WIP, número máximo de WIP de coisas por pessoa, né, e por time, início ou por serviço, início do mapeamento das dependências, como eu já disse anteriormente, evolução de cadência para retrospectiva de flow review, então a gente evoluiu a retrospectiva para uma flow review baseada em dados, a criação de work items do tipo bug, kaizen e spike, para a gente conseguir separar essas coisas e começar a trabalhar melhoria, bugs e spikes diferente das histórias, antes era tudo história. Disseminação das políticas explícitas como acordos para diminuir o custo de coordenação, né, e melhorar a fluidez da tomada de decisão, dar mais autonomia para o time. Bom, gestão dos delivery plans, que são mapeamentos do tipo Gantt chart ali, né, que a gente mapeia a dependência entre os itens e entende onde tem inconsistência de planejamento, já criando a visão de épico no nível de projeto estratégico, de feature no nível de coordenação tática e de histórias nos times. Então a gente já consegue fazer isso, orientado também a uma prática das 3 agendas lá do Flight Levels, né? Agenda estratégica, tática e operacional. E a criação de dashboards do Power BI, que é um plugin que a gente usou, que permite a gente ter o aging WIP, lead time, throughput lá com percentis, bloqueios, taxas de bugs, índice de produtividade, né, o inflow e o outflow do fluxo, o controle de WIP e a sustentabilidade, como é que ela está se desdobrando no nosso caso. Isso tem melhorado muito a nossa tomada de decisão. Bom, aqui em junho, então, a gente começa a ter os treinamentos das squads para adoção do Workflow Replenishment, que é para a gente começar a ter essa prática também de nível 2, essa cadência de planejamento olhando para a cadeia do fim a fim, né, do serviço. Treinamento das squads para adoção de block clustering também e começar a trabalhar riscos e gestão de bloqueios com essa visão sistêmica. E o coaching e o mentoring dos agilistas, né, que estão lá nos squads, que a gente quer transformá-los também, sem que eles saibam, a gente não está mudando os nomes, em delivery managers, né, para que eles olhem fim a fim o serviço e as suas cadeias e não somente a sua squad, digamos assim, né. Futuras ambições aí, né, é consolidar o nível 2 do KMM, abordar práticas de Product Discovery e de Fit for Purpose para a gente ir em direção ao nível 3 e tornar a empresa customer-centric aí, né, centrada no cliente, ter resultados consistentes, além só das entregas consistentes, do ponto de vista de lead time e throughput, e orientados ao cliente, né, estimular o aprendizado organizacional com etapas de measure e learning, orientado a resultado e não mais só a métricas de fluxo. Aqui embaixo, não vai ter muito tempo, mas para mostrar aqui, ó, alguns prints aqui dos nossos statics que foram rodados, né? O mapeamento do Kanban de Discovery e de Delivery, com as políticas explícitas que são os cartões laranjinhas e os cartões verdes são as etapas do fluxo. O Kanban Board, né? A gente tem o nosso Kanban Board aqui com as etapas, as raias que são as classes de serviço, os cards vermelhos que representam os bloqueios, a dashboard de Flow Review com as métricas de fluxo que a gente usa para tomar decisão nas nossas daily meetings e nas reuniões de Flow Review, os gráficos mais analíticos aqui do Power BI, permitindo a gente fazer análises mais apuradas, e aqui, por exemplo, mostrando uma squad que teve aí o seu daily, o work in progress aí diminuindo,
a quantidade de trabalho em WIP ao longo do tempo. Depois as squads passaram a fazer avaliações, né, de como tem sido as suas entregas de maneira mais direcionada e não aquela retrospectiva aberta, né, olhando para questões de estabilidade do lead time, do throughput, qualidade e poucos bugs, sobrecarga de trabalho, enfim, todas as reflexões bacanas que a gente pode ter numa Flow Review. Aqui a gente tem um print do nosso ECM, né, sendo aplicado aqui em uma das estruturas de tribo, e aqui o nosso Delivery Plan, que é o Dependency Mapping, né, onde a gente mapeia dependências e entende, por exemplo, aqui eu tenho uma inconsistência nessa linha vermelha, eu tenho uma atividade predecessora que está terminando depois da sua sucessora, o que mostra que o projeto vai atrasar. Bom, é isso, gente. Até logo. Um abraço.